Uhum. Mas eu brinco então que o Voices nasce para a gente combater o efeito Black Mirror, que é exatamente o melhor da tecnologia com o pior do humano sempre. A gente gosta Boa. de falar dos futuros. A gente super gosta de falar dos futuros saudáveis, que é o melhor da tecnologia com o melhor do humano. O humano também está em desenvolvimento. Impotência pode acontecer? Sim, acho que a gente está na transição, transição pressupõe-se isso. Mas o que eu Total. acredito é que quanto mais consciências imunes a um sistema de manipulação para que a gente manifeste realidades de fim de mundo, maior é a possibilidade de não acontecer o que já aconteceu. Você está falando para muitas pessoas que têm poder de ação, canetas de ação, entendeu? E aí você vai desmantelando aos poucos um sistema de coisas que estavam aí há muito tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia que você está assistindo a mais um episódio desse canal. E hoje eu trouxe para conversar com a gente sobre o futuro, sobre a nova consciência, novos humanos. Eu trouxe a Lígia Zottini, minha amiga de faz tempo, que ela é pesquisadora de futuro, né? É melhor falar assim. E além de tudo, ela é fundadora do Voicers e também co-realizadora desse projeto Novos Humanos e também do podcast Origens. Dona Lígia, você que é a pessoa que estuda os futuros, que sempre debate com a gente sobre coisas que estão para além desse momento presente. Conta um pouco sobre a sua trajetória do Voicer, se você puder, e também desse projeto dos Novos Humanos, porque quando a gente ouve isso, a gente não consegue entender de que a gente está caminhando para um futuro, ainda mais nesse momento que a gente está falando muito sobre inteligência artificial e as novas tecnologias, o povo pira. Então, eu queria que você trouxesse para a gente esse seu olhar tão humano sobre tudo que está acontecendo. Então, super obrigada de você estar aqui no Arcana. Espero que a gente possa ter um papo bem legal. Obrigada, Li. Maravilhoso, Gabi. Poxa, é uma honra estar aqui, né? A gente falando um pouquinho em off do quanto que o tempo é elástico, né? Que eu percebo ele correndo, porque a gente está sempre fazendo coisas diferentes. Enfim, é uma honra mesmo. E é muito feliz poder falar de futuros novos humanos, origens num canal que permite, né, que a borda seja de fato traduzida na integralidade. É feliz esses lugares aonde os futuros já chegaram. É Então, uma verdade. honra estar aqui. E eu posso começar por onde você achar que deve esse recorte inicial. Olha, eu acho que de repente você poderia explicar um pouco o porquê que você desenvolveu o projeto dos Novos Humanos e o seu olhar sobre o futuro, né? Então, assim, Tá hoje em bom. dia eu acho que a galera coloca muito medo, né, do que pode acontecer com a gente daqui para frente, né, a partir do momento que a gente está em contato com a IA, a partir do momento que a gente está fazendo uma transição planetária, a gente não sabe muito bem aonde a gente vai chegar. Então, como você é uma grande pesquisadora sobre esse assunto, acho que você podia falar um pouco sobre esse seu projeto dos novos humanos e depois, se você quiser, dar uma pincelada sobre o Voicers, que eu acho que ia ser Tá super legal, bom. tá? Tá bom. Eu acho que dá para misturar toda a resposta, porque desde que eu me entendo por gente, né, tecnologia, humanidade, toda essa parte de espiritualidade, de seres que habitam, né, o passado e que tinham uma consciência diferente a ponto de fazer pirâmides, por exemplo, ela é uma dança vivente desde que eu me entendo por gente, né? Eu tenho um TEDx que fala sobre isso, quem quiser saber dessa história, o TEDx chama Tecnomagia, e ele conta muito a minha jornada sobre ir para o futuro, né, e trabalhar com tecnologia em grandes empresas. E todas as vezes que essa minha carreira me permitia sair do país e estar em centros muito importantes de futurismo e tecnologia, geralmente ele está assimetricamente próximos da onde eram essas cidades ancestrais também. Então, sei lá, eu estava na cidade do México e eu corria nas pirâmides que estavam a 40 minutos. Eu estava dentro de um projeto importante em Londres e eu corria lá para o Stonehenge. E assim foi, eu tirava férias e as coisas iam se Aham. misturando. Essa pessoa que gosta de tecnologia, que gosta de humanidade, gosta da espiritualidade, ela de alguma forma foi se tornando mais integral à medida que a jornada setênica foi acontecendo para mim.
E hoje eu acho que eu chego, dentro das pesquisas dos novos humanos, muito como resposta a cada movimento de integração que eu vivi na minha própria jornada. Então, o Voices nasce quando eu saio do mundo corporativo, e eu, assim como você, me incomodo com essas mensagens só de fim de mundo, aonde a gente vai ter um monte de coisas distópicas, e quando você vai para a área de tecnologia, é o que mais tem, Gabi, É que é o verdade. fato de você olhar o melhor da tecnologia com o pior do humano. Todas as narrativas, todas. Para não dizer Todo. todas, 99% das narrativas contam a história de uma máquina super desenvolvida ou máquinas desenvolvidas. E os humanos, não é os humanos assim como a gente, né, tentando as nossas melhores versões. Não, é gente que está ou em catástrofe de fim de mundo apocalíptica, ou pessoas cujo emocional está destruído, ou gente que não tem nenhuma moralidade usando as máquinas potentes, e aí destrói tudo, né? É óbvio. Uhum. Mas eu brinco então que o Voices nasce para a gente combater o efeito Black Mirror, que é exatamente o melhor da tecnologia com o pior do humano sempre. A gente gosta Boa. de falar dos futuros. A gente super gosta de falar dos futuros saudáveis, que é o melhor da tecnologia com o melhor do humano. O humano também está em desenvolvimento. Né? Esses novos humanos que a gente está retratando agora é uma linha de pesquisa que existiu do começo do Voices. Porque a gente fala de novas tecnologias, a gente fala de novos humanos que vão criar novas oportunidades de trabalho, de ecossistema, de consumo, de tudo, entendeu? Então, se eu tivesse que dizer quem são esses novos humanos, são os objetos de pesquisa da Lígia, do Voices, de todo mundo que está nesse ecossistema, que são esses humanos que também estão se auto-expandindo. Eu acredito que de 2010, vamos dizer que na última década e meia, com o acelerar das tecnologias, a gente viu também um acelerar do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, da Verdade. expansão. Se você Uhum. puxar uma década para trás, antes de a gente ter os celulares inteligentes, era difícil falar de muitas técnicas, por exemplo, a gente que trabalha e gosta das terapias. Tinha, sei lá, o reiki, tinha o jorei, tinha os passes e tinha mais nada. Total. E mais nada. É Eventualmente, verdade. o tarô, que é Exato. milenário, e não tinha mais nada. Astrologia, é Exato. isso. É Esses grandes verdade. tradicionais, que são maravilhosos, a gente celebra até hoje, mas tinham só eles. O que a gente vê hoje, eu brinco que a quantidade de aplicativo que apareceu é a mesma quantidade de terapias que a gente tem hoje. Isso demonstra o quanto que os humanos estão trazendo esse corpo espiritual, esse corpo energético, esse corpo sutil para a realidade que a gente perdeu. A gente era um corpo físico, um corpo emocional infantilizado e por muito tempo a gente nem olhou nesse corpo energético, nesse corpo espiritual. E esses novos humanos são esses humanos integrais, esses humanos conscientes de que são corpo, mente e espírito. E ao fazer isso e ao buscar a sua próxima jornada de expansão de consciência, que ela é eterna, eles vão trazendo toda uma espiral de novas demandas no mundo aí fora, seja na economia, seja no trabalho, seja nas relações. Então, se você quiser me perguntando as coisas, eu digo, não vai mudar, vai continuar tendo a área de alimentos, a área de transporte, a indústria de moradia, a parte de relações. A pergunta é, em que nível de consciência? E aí eu posso te Total. dizer. É, é exatamente. E é interessante que você está falando isso, Li, porque a gente esquece que a maior tecnologia que a gente tem é o nosso próprio corpo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito especial para mim, em que a gente estava falando sobre isso, né? Que se fala muito sobre acessar a quinta dimensão. E a gente não consegue nem viver na terceira, sendo que a gente tem uma mega tecnologia a nosso favor. Então, o que eu queria perguntar para você é, quando você fala, por exemplo, sobre essa integralidade do nosso ser, onde a gente já tem muita, a gente tem muito conhecimento em volta. O que por um lado é bom, que por um lado é ruim, porque a gente acaba se dispersando demais, né? É tanta coisa, é tanta ferramenta, é tanta coisa que a gente já nem sabe por onde. Mas o que eu ia te perguntar é, você acha que conforme a gente vai expandindo, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, porque a tecnologia está a nosso favor em relação da saúde, é isso que nos torna também esses novos humanos e que daí a gente consegue jogar junto, eu acho que essa questão da tecnologia e desse desenvolvimento. Então, para você, é isso que eu queria entender, né? Quando você fala desses novos humanos, que somos nós, um novos humanos que já é uma perspectiva ou nós temos que construir esses novos humanos em nós? Você entende o que eu estou querendo dizer? Se Não, é uma coisa que perfeitamente. já, se é uma coisa que já é uma previsão ou se é uma coisa que nós temos que desenvolver em nós as duas coisas ao mesmo tempo.
Não, ele já é uma realidade, mas eu costumo dizer, né, no livro que eu escrevi, enfim, o futuro é sempre no plural, você falou isso bem, né? São futuros e eu coloco sempre entre parênteses, É porque são verdade. muitos futuros. As pessoas vivem em camadas de tempo. A gente divide o mesmo espaço, o planeta Terra, a gente não divide o mesmo tempo. Então, tem gente parado, sei lá, na Idade Média, se você Verdade. pegar o planeta, tem gente parado mais próximo da gente no mundo dos negócios, na década de 90, que era aquelas caixinhas, né, de hierarquias, etc e tal. Então, e tem gente que está para frente, né, 2050, 2100, 2300, a pessoa tem uma capacidade de consciência que faz ela permear essas jornadas no tempo com muito mais facilidade. Então, a gente usa uma escala para a linha de pesquisa de novos humanos, Gabi, a gente usa uma escala que é do Ken Wilber, que tem muitos mapas de consciência, tá? O grande diferencial do novo humano é o humano consciente de que ele é alguém para além desse corpo físico. Ele vai trazer de volta esse resgate temporal de que foi perdido no pós-modernismo por motivos óbvios. A gente teve uma Idade Média muito baseada num tipo de religião no Ocidente e que fez um desserviço gigantesco no progresso da humanidade, quebra-se com a religião, bota ela numa caixa onde o importante é da fé e você acredita se você quiser. Agora, o importante é a ciência. Ela continua sendo importante. Os novos humanos são pessoas que têm muita capacidade de absorção de ciência, de metodologias. Os seus trabalhos, geralmente, são trabalhos que envolvem, fizeram faculdade, fizeram linhas de pesquisa. A gente brinca que o disfarce da Matrix não deixa nada a desejar para ninguém. São pessoas muito potentes nas suas intelectualidades, mas que foram buscar o resgate do corpo emocional e do corpo espiritual. E é Uhum. por isso que eles estão fazendo tanta diferença. Então, respondendo a sua pergunta, eles já são, nós já somos, entendeu? Nessa escala que a gente usa, como eu disse, são muitos mapas da consciência, o do Wilber, ele fala, é bacana vocês olharem a espiral dinâmica da consciência. Depois joga no Google, Ken Wilber, K-E-N, Wilber, Eu tô ligada. W-I-L-B-E-R. É. E aí você vai ver que ele é uma espiral dinâmica. E ele fala que é essa jornada da sociedade de vida. Então, enquanto sociedade, você começa lá embaixo, as cores são parecida com as dos chakras, para quem gosta É, de isso que chakra, eu ia tá? É falar. maravilhoso. Então começa lá no modo sobrevivente, né? E aí vem o vermelho, e aí vem a jornada, até chegar. Ele fala que numa jornada de privilégio, o jovem aos 21 anos chegaria no laranja, que é o mundo dos negócios, o mundo científico, o mundo do sucesso material. E que a partir dali, isso consciência, tá? E que Tá. a partir dali, a consciência verde, que é a consciência pluralista, ecológica, ativista, depois a consciência amarela, que é a consciência integralista, de flexibilidade, de olhar o mundo com vários vieses, e a última, ou pelo menos a última oficial, que chama-se turquesa, que é o holístico, que é onde o ser já colocou de volta não só eu sou parte da natureza verde, eu sou parte de um integral físico-emocional, eu sou parte de um trimembrado corpo, mente e espírito, e não é só uma fé, eu sou o dia inteiro. Então, eu sou intelectualmente privilegiado, porque eu passei pela jornada de todas as consciências, eu passei pelo laranja e tive sucesso, eu passei por essa parte de me contornar e me reconectar à natureza, eu tenho a integralidade, eu consigo perceber o outro e respeitar ele, e eu sou um ser que também é espiritual o tempo todo. E a partir daí, eu ajo no mundo com essa premissa, porque quando você está nesses mapas da consciência, a consciência nada mais é do que um conjunto de ação, um conjunto de valores que geram um conjunto de ações, entendeu? Então, Sim. cada nível de consciência tem o seu conjunto de valores, seu conjunto de ações. E a beleza do turquesa é que ele aconteceu há mais ou menos entre 30 e 50 anos, dependendo em que parte do tempo você está, sabe? E essa é a beleza, porque ele é novo. É a primeira vez que o nível de consciência consegue dialogar com todos os outros, porque ele não percebe que os outros estão errados. Eles conseguem respeitar como nível de momento de possibilidade consciencial que aquele ser tem e olha com respeito para ele. Qual que é o próximo passo que eu posso ajudar, se eu posso ajudar essa pessoa a dar? Eu não vou puxar ela para o último, eu vou puxar ela para o próximo passo de consciência que ela pode dar. E assim é no mundo dos negócios, assim é no mundo familiar, de relações, assim é no mundo espiritual. É quase como trabalhar, Gabi, é, sabendo que o céu sabe, sabe? Eu Sim. brinco que quando você chega no nível turquesa, você já está trabalhando como se você tivesse desencarnado. Você já entra num outro flow, né?
Porque você trabalha, a gente brinca assim, para quem é da linha kardecista, parece que você está no nosso lar. Você tem essa consciência mais expandida, você sente os outros com muita. A sensação empática é muito grande, porque você está mega expandido, né? Você já fez os seus trabalhos de limpar boa parte dos seus travas básicos emocionais dessa vida. Você começa a fazer resgates de outras vidas, você começa a acessar curas das mais diversas, tá? Taquiônica, teta healing, quântica e por aí vai. E aí você começa a ter corpos expandidos, capazes de sentir a realidade de uma forma muito mais potente, né? É E a verdade. partir desse lugar, você começa a servir o tempo todo. É menos sobre trabalho. E você percebe que tem uma abundância, as coisas rodam, as coisas acontecem, meio que diferente da lógica do mundo laranja. E, e o seu servir tem a ver com uma verdade muito pessoal. E geralmente essa verdade muito pessoal, ela tem menos de egóica, né, de egocentrismo e muito mais de ecocentrismo, né? Você é ecocêntrico. É menos sobre você e muito mais sobre Sobre o preservar a todo, vida. né? Aí você começa perguntando, porque eu acho que eu fechei. Hã? Você pode perguntar de novo uma nova pergunta, porque eu acho que eu fechei ali o raciocínio. Não, fechou, fechou sim. Então tá. Bom, então, a gente entende, na verdade, que esses novos humanos, né, ali pelo que você está falando, é como se a gente, eu acho que nem é como se a gente, eu acredito que a gente está caminhando para um entendimento de um olhar mais holístico do ser humano, né? Assim, é engraçado porque eu não sei por que tanto, aspas, gente, a palavra que eu vou usar, eu não sei por que tanto desespero em olhar para esse futuro nosso como uma coisa catastrófica, sendo que, se a gente olhar para trás, acho que a gente esquece do passado, né? Se a gente olhar para trás e ver a nossa evolução de consciência, a nossa evolução sobre o aqui e agora, ok. Eu acho que realmente a gente está num momento muito crítico planetário sobre o clima, sobre a natureza e tudo mais, mas nunca foi tão falado exatamente sobre as crises e sobre o que não está legal como hoje. Então, me parece que, né, pela minha visão, e acho que a sua visão também deve ser essa, que sim, a gente está no momento de escancarar, porque é isso, a gente está no momento de saída de sombra, transição planetária, essa entrada na era de Aquário é sobre isso, é a gente olhar para aquilo que não funcionou e a gente olhar para aquilo que está funcionando. Então é normal que a gente se assuste com tudo que está tudo que está aparecendo, porque a gente colocou luz. Então eu acredito que quando você fala desses novos humanos, a gente pode, cada um tem a sua consciência, a gente pode entrar nesse fluxo, que é o que você está propondo, a gente pode ficar parado lá, aspas, na Idade Média, na nossa consciência, ou a gente pode evoluir. Até porque a tecnologia, de uma certa forma, ela está nos ajudando a nos aprimorarmos como seres humanos. Então, aproveitando esse gancho, hoje em dia, como a gente falou lá no começo, a gente estava falando muito sobre a IA, sobre a inteligência artificial, né? Esse desespero, esse medo do que vem por aí. Então, você, como uma pesquisadora de futuros, como você mesma disse, e que já trabalhou bastante nessa área, como é que você enxerga isso? Porque, assim, o discurso é meio Runner, né? Meio estamos indo pelo caminho da Atlântida, que a tecnologia foi tanta que afundou tudo. Enfim, você que é uma grande pesquisadora disso, como é que você enxerga ali esse momento tecnológico que a gente está vivendo versus esses novos humanos que a gente está se tornando? Apazigua Maravilhoso. o assunto, por favor, ou não, ou coloca fogo no parquinho, que a Não, eu informação acho é que eu importante. acho que as pessoas, tanto no mundo dos negócios, né, quanto no mundo da espiritualidade, tem um alerta, né? E como pesquisador, toda vez que tem um alerta, tem um padrão, a gente precisa ver qual que é a origem deles. Então, eu vou falar do mundo dos negócios para depois chegar no mundo Tá, espiritual, porque são linhas fechou. de pesquisas que eu tenho viventes aqui, que a gente pode cruzar. Do mundo objetivo dos negócios, o que eu posso garantir, aí quem quiser acompanhar no meu podcast futuro, Spotify, tem lá uma entrevista que eu fiz com um amigo muito querido da época de uma grande corporação, ele chama Cláudio Pinhaes, tá lá IA e sobre consciência. E uma das primeiras perguntas que eu faço para ele, eu faço sempre, porque eu estou sempre pedindo atualização, se de fato tem alguma chance da IA ganhar consciência. E ele é categórico que e ele, como muitos cientistas que trabalham com isso, né, ele é o chefe de IA da IBM para a América Latina,
Então, ele é muito categórico, diz assim, cara, não tem nem chance de chegar perto de uma inteligência artificial ganhar consciência, tá? Por quê? Porque, primeiro, que consciência a gente ainda está desmistificando o que é, mas provavelmente não é possível dividir, melhor, desenvolver consciência a partir de sinapses não biológicas, porque ele pode simular consciência, mas ele não vai ter consciência. Consciência pressupõe-se que você, na sua tecnologia humana biológica potente, leva os seus sentidos todos para algum lugar, vive experiências diariamente, captura memórias, as memórias geram conhecimento, conhecimento gera consciência. A IA não tem um device que ela vai para o mundo e capturar a consciência. Ah, Lígia, mas e os robôs? Gente, tudo isso é tão simulacro, ele é tão pequeno que, assim, pelo menos pelos próximos 100 anos, isso não é uma possibilidade nem de perto deles ganharem consciência. Isso diz os principais cientistas das áreas, tá? Eu tenho um amigo que trabalha com a linha filosófica, ele fala muito sobre quem tem consciência é quem é capaz de sentir dor. E quem é capaz de sentir dor é capaz de sentir amor. Se você não é capaz de sentir nem amor nem dor, você é incapaz de ser um ser gerador de senciência, né? Autoconsciência ou Sim, consciência. Então, só dessa parte, eu acho que a gente tem que apaziguar os corações. Quando a gente faz todos os trabalhos baseados na espiritualidade, e aí dentro de Origens eu falo bastante que meu podcast sobre todos esses lugares ancestrais, todas as minhas linhas de pesquisa da espiritualidade, das mais diversas, sim, tem uma frequência atlântida de várias civilizações. Nós somos almas que potencialmente estamos aqui há muitas experiências total. e não à toa, gente. Novos humanos estão aparecendo ao mesmo tempo que essas tecnologias estão aparecendo. A gente veio junto, né? A chave da reencarnação falou: bom, é chegada a hora do próximo passo. Gaia está entrando num outro nível, era de Aquário, cinturão de fótons, e vai ter mais inteligência, e vai ter mais consciência, e Gaia vai ascender, e todas as grandes civilizações falavam sobre esse tipo de coisa, e também todas as linhas pressupõem-se que teria um fim para ter um recomeço. Total. Desse lugar, o que eu acho que nós somos é essa geração de transição potente. Não importa, se eu tiver que falar, o que você veio fazer? A manifestação do que a gente está fazendo é menos importante do que a frequência que a gente vem fazendo as coisas, tá? Para Uhum. manifestar realidade nesse planeta tridimensional, dual, a gente precisa que mente e coração estejam ligados em um tipo de realidade mental. Né? O mundo é mentalista, a vida o princípio é mentalista, o que está na sua cabeça não é fantasia, e de tanto você raciocinar e trabalhar essas visões, esses mapas de visão, você manifesta a realidade. Total. Não à toa, as nossas narrativas são sempre catastróficas, as notícias são sempre catastróficas, porque é impossível alguém manipular alguém do ponto de vista levar alguém para uma realidade. A manipulação ela acontece para que juntos nós manifestemos essa realidade. Por isso que as narrativas são tão importantes. Então, esses novos humanos eles trazem narrativas positivas, narrativas saudáveis. Eles estão reinventando coisas nas mais diversas áreas de negócio, de estudos, de alimentação, de educação, de relacionamento, para que a frequência das áreas de habitação humana, né, de relações humanas, possam ganhar outros repertórios, para que as pessoas se inspirem a criar o que é positivo. Então, eu acredito que nós sejamos já na casa de bilhões ao redor do planeta, das mais Uhum. diversas reencarnações nos últimos 100 anos, entendeu? Sim. E desse lugar, eu acho difícil acontecer de novo com Atlântida, o que aconteceu com Atlântida, porque essa é a transição. Impotência pode acontecer? Sim, eu acho que a gente está na transição, transição pressupõe-se isso. Mas o que eu Total. acredito é que quanto mais consciências imunes a um sistema de manipulação para que a gente manifeste realidades de fim de mundo, maior é a possibilidade de não acontecer o que já aconteceu com a Atlântida. Concordo E é isso que a completamente. gente veio fazer. A É, gente veio é, aqui é. sermos seres que estão mudando a frequência de DNA, de corpos, de consciência, de espiritualidade, todos juntos ao mesmo tempo, todas as coisas difíceis na mesa agora, numa única geração. Vocês acham que isso é normal? Esse salto de coisas que estão acontecendo? Uhum. Isso é padrão de pesquisa. Né? Enquanto a gente crescia nos últimos 30 anos, todos os problemas estão à mesa, para que a gente possa, de alguma forma, começar a endereçar e a curar isso. Provavelmente dure alguns séculos, né? Uhum. E se a gente conseguir subir essa frequência de Melhor. existência,
dificilmente quem tem interesses de manipulação, sei lá, de fim de mundo, eles não vão conseguir manifestar, porque para manifestar eles precisam da nossa mente, da nossa energia, da nossa frequência, do nosso ectoplasma conectados à distopia. E muita gente já não tá mais. Muita gente já desligou a notícia, já não assiste Total. mais aquela novela, já não Total. entra mais em coisas de baixa vibração. São altamente conscientes, estão trabalhando em muitos problemas sociais, mas sem entrar na frequência de raiva, de medo, de ódio, que são frequências que desabam a nossa possibilidade de manifestar realidades mais positivas. E nossa, eu acho uma coisa tão interessante que de que você está falando isso, porque assim, eu ando de um tempo para cá estudando bastante esse assunto da neurociência, né? Assim, as neurociências, na verdade, né? Sim. Entrando um pouco nessa pegada da física. Na verdade, isso é uma coisa que eu já venho estudando desde lá de trás, mas agora que está se falando, a gente tem mais recurso para estudar, né? E você 100% de certeza que conhece o Nassim Haramein, né? Que fala Sim, muito sobre o sim, campo, super. né? Então, para quem não conhece, depois vou deixar aqui, gente, no link da descrição, alguns autores legais, como o Joe Dispenza, o Bruce Lipton, o Greg Braden, o próprio Nassim Haramein, que é um físico. E, assim, só para dar uma pincelada no que eu estou falando, já se fala muito sobre o que todo mundo sabe já, sobre o tal do campo unificado, né? Onde nós Uhum, somos todos um e tudo mais. Mas dentro de uma das pesquisas que eu andei estudando, acho muito interessante que quando a gente fala da nossa pineal, por exemplo, você vai entender o que é porque eu vou te fazer uma pergunta. Quando a gente acessa a nossa pineal, que na verdade era para estar descalcificada, ela tá, né? A gente ainda está muito sob a manipulação. Quando a gente ativa a pineal, ou pelo menos a gente começa a expandir nossa consciência, no nosso cérebro a gente tem um sistema chamado SARA. Esse SARA, ele é um filtro. Então pensa que a gente tem a nossa pineal, todo mundo trabalha com ela em algum grau, onde a gente capta bilhões de informações, e esse sistema SARA, ele é um filtro daquilo que a gente enxerga. Que imagina se a gente enxergar todas as informações ao mesmo tempo, a gente surta, né? Então ele uhum. filtra. Ele filtra aquilo que a gente enxerga. Então, falando isso, o que que acontece do que você está dizendo? Que esses novos humanos, pelo que eu estou entendendo no seu raciocínio, né, nas suas pesquisas, somos nós, né, ou quem quiser entrar neste movimento de mais abertura, de uma consciência mais holística e abrangente. Então, pessoal, aí partindo do pressuposto, né, e na verdade, já fazendo essa conexão real de que a gente tem dentro de nós um sistema chamado SARA no sistema nervoso que filtra tudo, se a gente começa a enxergar a vida como a Lígia está dizendo dos novos humanos, numa visão mais holística, do bem, do amor, não no amor nesse lugar assim, mas no amor, né, esse estado amoroso de querer trabalhar o nosso social de uma forma num ecossistema mais positivo. Se a gente começa a enxergar tudo isso, esse nosso sistema que já está dentro do nosso cérebro faz com que a gente enxergue somente coisas positivas. Então, se a gente fica se sintonizando com notícias ruins, se a gente fica se a gente faz parte dessa massa de manobra, se a gente entra na frequência do medo, esse nosso sistema vai enxergar isso. E aí a gente faz parte desse campo unificado, que a gente está conectado, então a gente vai acabar se conectando com essa ressonância do medo. Então, Li, é, dito isso, né, sobre essa pequena pesquisa, esse pequeno dado que eu trouxe, a questão é que, então, é só para reforçar que, ao passo que a gente se abre para esse comportamento de novos humanos, não precisamos, então, ter este medo, esse desespero do que a tecnologia está nos trazendo, já que a gente pode utilizá-la, como você já trouxe, nossa, como eu te conheço faz tempo, onde você sempre fala que a tecnologia ela está a nosso favor, onde a gente pode usar isso de uma maneira saudável. E aí o que eu queria te perguntar já existem, ou você pode dar exemplos, de como que a tecnologia, porque existem muitos, mas eu acho legal você trazer aqui, de acordo com o seu trabalho,
Que exemplos que você pode dar legal, onde que a tecnologia está ajudando a gente a tornar o nosso humano mais unificado, ou que a gente pode trazer exemplos de como a tecnologia está ajudando a gente a avançar até no nível da consciência. Você tem alguns exemplos para trazer para a gente? Super. Eu acho que, embora a natureza da tecnologia ela tem que ser neutra, as pessoas através dela não são, e é por isso que quanto mais você tem assim, a capacidade de saber, né, o tal do conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo Sim. vai. E a hora que ele te conhecer, fake news é brincadeira de criança, porque se você sabe as suas vulnerabilidades, você sabe as suas sombras, você é consciente desses trabalhos emocionais, começa assim pelo corpo emocional, tá? Porque tem muita gente com corpo físico saudável, muita gente praticante de várias linhas espirituais, terapêuticas, energéticas, mas que o corpo emocional fica pouco trabalhado. Uhum. E aí é onde a fragilidade das coisas acontecem, mesmo para quem está no lado de jornada espiritual. E Opa, opa! esse Porque corpo vem muito emocional ego, né? Muito ego, né, Li? Muito ego. muito. Então, esse corpo emocional, ele é o corpo por onde os gatilhos acontecem e é onde a manipulação algorítmica ou do colega ou de alguém que você, de gurus e de coisas que são potentes, te dominam. Quando você é mais autoconhecedor desses seus gatilhos emocionais, essas sombras todas mais integradas, você fica imune ao potencial tecnológico, a não ser que ele seja frontalmente violador, né? Dificilmente ele vai conseguir ser algo que te pegue. Então, eu vou dar exemplos. Tá. A tecnologia de inteligência artificial, ela serve para trazer uma série de gatilhos, ela está hoje, né, dentro de o que a gente chama de não é uma tecnologia humana. Né? Tem toda uma linha algoritmo que trabalha sobre uma hipótese de tecnologias humanas, que é o algoritmo trazendo três coisas. Primeiro você entra em alguma rede social, alguma coisa que usa o algoritmo, ele deveria primeiro te trazer bem-estar, segundo, te trazer liberdade de expressão. E terceiro, que mantivesse a democracia e as diversidades representativas. Se o algoritmo não tiver desenhado com essas três bases, ele é um algoritmo perverso. Ele é um algoritmo baseado em manipulação emocional, seja para venda, seja para manipulação política, manipulação de narrativa. E um novo humano, ele é capaz de perceber quando algo está querendo te manipular. E ele é Boa. imune, desde daquele banner que está tentando te vender mais um sapato que você não precisa, até mesmo aquelas narrativas que estão vindo através das mídias sociais que você não está entrando. Gente, então quantos robôs ficam só esperando? Faz o teste. Eu tenho muito cuidado para usar palavras que eu sei que são hoje pertencentes à discórdia, a coisas que estão polarizadas. Então, eu tenho muito pouco hate, porque eu devo ser transparente para os algoritmos. Eu tenho a quantidade de seguidores que o meu trabalho de 10 anos permite ter. Então, eu tenho quase 10 mil pessoas na minha rede porque eu trabalho em muitos palcos há 10 anos. Eu não compro, não tem robô, eu não faço manipulação de massa, essa coisa toda. Então, desse lugar, a hora que eu coloco algo que possa ser politizável e polarizado, algo de ativismo que a gente sabe que hoje dá problema, aparece perfis de eu não sei da onde, fazendo acusações e coisas. E quando você vai entrar no perfil, ou ele tá fechado, ele tem quase ninguém, ele tá treinado para ter narrativas super duras, para você entrar numa discussão que muitas vezes não é nem um humano, sabe? É só um robô Total. ali. Então, assim, da mesma forma que o algoritmo ele pode ser negativo, ele pode ser positivo. Então, positivamente eu sigo pessoas que são saudáveis, eu limpo todas as manipulações que podem acontecer, eu denuncio tudo aquilo que é mentira, eu vou indicando somente aqueles que eu sei que o trabalho tem uma consciência humana, pessoal, social, verdadeira. Eles têm muitas etnias, eles têm muitas visões, e desse lugar, o algoritmo, para mim, me beneficia, porque a hora que eu entro nas minhas redes sociais, elas são uma curadoria imediata daqueles que me fazem bem. Que ao ler um post Perfeito. seu, um post de alguém que eu sigo, vai me curar, vai me expandir, vai me trazer conhecimento. Né? Você precisa cultivar o algoritmo ao seu redor. Isso é uma forma. Tem muitas formas. Perfeito, perfeito. Não, gente, olha, eu acho que isso é uma resposta perfeita, porque a gente, assim, veja se eu estou correta no que eu estou falando, tá, Ali? Poxa, essa foi uma ficha maravilhosa, aquelas que tem, porque tem isso, né, gente? Gabriela tem. No meio, no meio já aconteceu muito isso. No meio do programa, cai uma ficha para a entrevista que agora tem que refletir e meditar sobre o que a Liz já falou. Daqui a pouco eu volto
Mas, gente, é muito perfeito isso que você falou, porque a gente tem mania de terceirizar o problema. Ai, porque eu fico, porque sempre aparece para mim pessoas fulanas de tal. Ah, porque eu fico me comparando. Ah, porque tá muito pesado. E aí tem a ver com se a gente tem, olha que interessante, o nosso sistema SARA, que eu falei, que é o que filtra no nosso cabeção, tudo aquilo que a gente enxerga. Então, se a gente já filtra o que a gente enxerga, isso é uma réplica do que a gente vê nas redes sociais. Então a gente está dizendo, ali já está dizendo que não adianta ficar falando que é o chat GPT, que, sei lá, a tecnologia, que a IA é tudo de ruim. Na verdade, o seu comportamento, na verdade, é o seu comportamento onde você quer se desenvolver ou não, né, que reflete naquilo que você está enxergando. E aquilo que está enxergando é aquilo que exatamente você filtra ou não no seu cabeção. Então, eu acho muito interessante isso que você está trazendo, porque se a gente ficar falando que a IA ou qualquer outra coisa do tipo, né, é tudo de ruim, a gente já vai criar em torno da gente esse olhar. E a gente não vai ter o cuidado de, na hora que trabalhar com as redes sociais ou sei lá o que for, de ter essa curadoria. E é verdade, porque não tem como fugir, né, Ali? Cara, às vezes eu tô fazendo um tarô para uma pessoa, a Siri se mete no meio. A gente É tem que isso. tomar Não, e vai cuidado com o acontecer. que a gente fala, né? Não, é o tempo todo. Assim, os microfones são abertos, assim. Você tem que dar aceite, senão você não participa dessas tecnologias. E tá vindo a próxima, potencialmente vai ser um óculos, onde você vai ter a imersão. Então, assim, tem a perversidade que é ganhar memórias sintéticas altamente destrutivas ou ganhar memória sintética altamente curativa. Porque a hora que você colocar um óculos de realidade imersiva, sua visão, sua audição, seu sensorial vai estar imerso numa realidade simulada. A pergunta é: que realidade simulada você vai querer habitar? Você vai querer lá para fazer o jogo de luta e de morte? Tá, uma coisa é matar um amiguinho desse tamanhozinho no seu videogame favorito, outra coisa é você matar alguém De num, verdade. num, num gráfico perfeitamente em tamanho natural. Uma coisa, eu vou querer então fazer a simulação do meu aplicativo de namoro. É, tudo bem, mas assim, você vai querer trocar com um boneco simulado desse tamanho, ou você vai querer trocar com um ser humano completo, trabalhado, curado, uma energia de verdade e não um simulacro dentro da realidade imersiva? Então, assim, a pergunta é: as tecnologias vão te dar o ambiente simulado que você estimular que elas te deem. Se a gente não tiver numa ditadura, que eles chamam de uma tecnocracia, né, uma ditadura de uma tecnologia de uma manipulação e um controle frontal, ou seja, você não pode, todo o resto de realidade tecnológica vai ser do tamanho que você der para ela. Vai ser da realidade que você fizer curadoria dentro dela. Eu tenho amigos que fazem trabalhos lindos com realidade imersiva, aonde tem meditação, aonde tem expansão, onde você consegue fazer viagens com medicina de ayahuasca. Não se compara à realidade biológica, mas são Sim. jornadas que te ajudam. Muita gente cura fobia, medo de avião, medo de altura, medo de animais, aracnofobia, essas coisas todas, com realidade imersiva. Você consegue ensinar alunos sobre história, sobre se colocar ao lugar do outro. Então, assim, para mim, eu tenho todas uma série de usabilidades para realidade imersiva, para computador quântico, para blockchain, que vai ser, cara, é a tecnologia que vai acabar potencialmente com o que é errado no planeta. Blockchain é tudo transparente. Como é que vai existir roubalheira no mundo se todas as transações financeiras vão ser transparentes? É A gente vai verdade. saber na hora se alguém não for honesto, ou um governo não for honesto, porque ele não vai querer blockchain na vida dele, entendeu? Então, assim, tem tanta coisa chegando, medicina de precisão, a hora que você coloca os chips, você vai conseguir saber como é que seu corpo está funcionando. Isso do ponto de vista tecnológico. Lígia, eu consigo fazer a mesma coisa com expansão de consciência? Consegue. A Uhum. pergunta é: você vai querer se isolar de uma parte da sociedade? Quero. Então, tá tudo bem. Desde que você tenha consciência do que você está fazendo, tudo bem, você pode ir para a montanha, vai lá para Shasta, tá tudo ótimo. Adoraria também em algum momento terminar a minha existência em Shasta. Mas assim, se você veio para ser um trabalhador da transição, você vai ter que estar aqui. E para estar aqui, você vai ter que estar imune. Imune emocionalmente, imune energeticamente, imune sinteticamente. Então, assim, o que a gente fala nos Novos Humanos é que a quantidade de imersão sintética que você tiver que fazer, seja nas realidades imersivas, nas inteligências artificiais, qualquer que apareça na frente daqui nos próximos 10 anos, você vai ter que compensar
com as tecnologias naturais, com as tecnologias energéticas, com as tecnologias espirituais. Fiquei 2 horas trabalhando por qualquer motivo na realidade imersiva. Cara, você vai ter que fazer alguma forma de compensação na natureza, no espiritual, no emocional, no energético. Você vai ter que compensar, porque senão você não vai conseguir. A gente sucumbe também. É Então, verdade. essa é a grande inteligência para aqueles que vão trabalhar na transição. Eu não vou sair da realidade, eu vou estar aqui junto com ela. A pergunta é: quanta proteção, quanta consciência, quanta verdade eu vou trazer para trabalhar e ajudar de alguma forma as pessoas a darem os seus próximos passos e sair dessas frequências aonde a miséria começa dentro. E engraçado que você está falando isso, porque de uma certa forma eu tenho percebido alguns movimentos até de voltar para o contato com a natureza. É meio crazy isso, porque assim, exatamente porque isso tudo está evoluindo rápido demais, eu tenho percebido um movimento de pessoas falando: nossa, eu tenho medo dessa evolução exponencial e eu estou voltando para trás, eu estou querendo me conectar com a natureza. Então, de uma certa forma, existe até um movimento, vamos dizer assim, positivo em relação a isso, porque é isso que você está falando, é um livre-arbítrio de você Precisa. escolher, precisa, não tem como. E assim, é inegável que a gente está indo para um lugar crítico, né, para um estado crítico em relação à natureza e por aí vai, né? Mas assim, então o que eu estou entendendo, né, do que você está trazendo é a escolha de como você vai conviver com isso, porque, gente, não tem como. A tecnologia já está aí, a coisa já aconteceu, né? Então, assim, né, a evolução tecnológica ela já é iminente. Então, o lance é como que você escolhe a forma que você vai conviver com isso. E aí, Li, indo para um lugar mais espiritual, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: aí é meio que nesse lugar mais de quinta dimensão, eu acho. Não sei se essa é uma Hum. pergunta, né? Mas muito se fala sobre a nova Terra. Ai, porque é a nova Terra, porque a gente está colapsando, né? Porque existem duas frequências ao mesmo tempo. Eu vou te dar um olhar meu e ver se é o mesmo olhar que o seu, ou se você pode agregar, ou até pode falar: não, eu enxergo dessa forma. Quando se fala: nossa, nós estamos chegando no momento da nova terra, vai separar o joio do trigo, né? Quem tiver preparado vai embarcar, aspas, nessa nova terra. Como que eu enxergo isso? A partir do momento que, como você bem disse, a gente traz, né, essa escolha de como eu vou viver minha vida, então você escolhe a realidade que você vive. Então, todos os dias, por exemplo, eu tenho uma prática real de todos os dias que eu acordo, eu de verdade coloco a mão no coração e falo: nossa, obrigada, gratidão, gratidão, gente. Quem me conhece sabe que eu detesto esse papo gratiluz, mas de estar grata que eu acordei. Então, eu vou tentando enxergar ao longo dos meus dias o melhor possível, mesmo dias que eu esteja triste, chateada. Então, eu vou fazendo escolhas de viver uma vida sem ficar me contaminando. Então, para mim, isso é estar na frequência dessa nova terra. Então, eu queria te perguntar se para você, o que que é viver nessa nova terra? O que que é esse despertar? A gente fala muito dessa Matrix. O que que é o tal do despertar espiritual, ou sair da Matrix, ou viver nessa confluência da nova terra para você? O que que você sente na tua vida até? Porque isso é muito pessoal. Sim, eu acho que a gente está nesse momento tão desafiador, do planeta, das diferenças, das diversidades, das vulnerabilidades. A gente tem tanta disparidade nesse planeta Terra, né? A sombra e luz não é 50-50 e nem é 60-40, né? A gente ainda tem muito mais sombra do que a gente tem luz. O que eu percebo, né, de todas as linhas de pesquisas bioorigens, é que a nova Terra, a nova Lemúria, a nova transição, a transição planetária, a fase de regeneração que os kardecistas falavam há tanto tempo, há mais de um século, tem a ver com a capacidade da gente não continuar gerando a miséria que a gente gera ainda hoje. Seja a miséria para vários povos, seja a miséria em relação à natureza, seja a vulnerabilidade de muitos seres que aqui vivem, seja os animais, seja as plantas, as florestas. A gente está no final disso, é um colapso que pode acontecer iminente. E se isso Real. não acontecer, o que vai acontecer é a gente poder regenerar tudo isso. Enquanto indivíduo, a sua parte tem que ser feita. Passou por você, o que você está fazendo do ponto de vista diversidade, do ponto de vista planeta, do ponto de vista natureza, do ponto de vista vulnerabilidade de bolsões que estão ao seu redor. Do ponto de vista social, a gente tem que ser consciências que começam a demandar
através do nosso consumo, através dos lugares que a gente contrata, através das marcas que a gente assina. Isso Verdade. são novos humanos, entendeu? Aonde você põe o seu Hum, dinheiro, você assina que você concorda com aquilo. E a hora que você começa a devolver enquanto ser altamente privilegiado, você começa a ser resistência a tudo aquilo que gera miséria, gera diferença social, gera impunidade, gera diversidade, gera pouca diversidade, gera violências de gênero, de identidades. Você começa a dar um basta nisso com o seu privilégio, seja o seu privilégio intelectual, que geralmente vem com o privilégio monetário, você está falando para muitas pessoas que têm poder de ação, canetas de ação, entendeu? E aí você vai desmantelando aos poucos um sistema de coisas que estavam aí há muito tempo. E a gente está vendo coisas sendo mexidas muito seriamente. é verdade. Então, do ponto de vista social, tá tudo parecendo pior, mas não tá, gente. A gente nunca colocou todos os pontos. É milenar a questão de gênero, a questão de etnia, a questão de miséria vulnerável, a questão de natureza, ela é, se não é secular, ela é milenar para muitos dos temas que a gente está trazendo agora. Não é uma coisa para uma geração, mas Não é é. uma coisa para a geração que a gente está aqui agora. Por algum motivo, a gente falou, cara, eu vou. Eu até me emociono, porque a gente tem a menor noção de como resolver todos esses problemas. O que a É, gente tem é muita vontade de que eles não existam mais no é futuro verdade. próximo. É Então, verdade. assim, esses corações pulsantes, essa frequência real, essa consciência que começa a ganhar corpo através de novos negócios, novas atitudes, novas lideranças, novas relações, seja ela pessoal ou de consumo, vai dar espaço para isso ser moldado nas próximas décadas e séculos, se o planeta não acabar antes, tá? Tem sempre essa condição. Se o É planeta não verdade. acabar antes, a gente vai seguir. A gente tem uma frase aqui nos Novos Humanos que em inglês ela fica poética, que é They are coming, we are becoming. Ou seja, as gerações estão reencarnando, quem tem criança, jovem, esperto, percebe que tem algo diferente nesses seres que Acontecendo. nascem, né? Principalmente que eles Total. nascem em lugares de privilégio, eles estão nascendo sobre uma educação que é muito mais respeitosa, que é muito mais emocionalmente cuidada, espiritualmente e energeticamente conscientes. Eles vão chegar na jornada de 21 anos muito mais potentes do que a gente chegou. E a Total. gente já fez um monte de mudança. Isso é exponencial. É ventre que vai trazer ventre, que vai trazer ventre, que vai trazer ventre, que vão trazer seres capazes de ser mais imune à produção de realidade tão ruim, entendeu? A partir disso, aí pegando já a minha visão espiritual, o que acontece com as almas mais duras? Elas desaparecem? Não. Elas vão para outras oportunidades, né? Que não mais chamadas aqui na planeta Terra. Então, o que a gente vai ver eu não vou acabar com a miséria se a alma for uma alma miserável. O que a gente vai fazer no planeta Terra é criar condições para que almas que sejam altamente endurecidas não consigam, por frequência e ressonância, reencarnar. Assim como que as almas mais maduras precisam de ventres mais curados para conseguir reencarnar, e que num primeiro momento parece uma super jornada de privilégio, mas que se tiver o plano espiritual se completar, esses privilegiados vão nascer muito mais imunes ao poder do ego, e eles vão devolver o privilégio em ações que acelerem as curas sociais e de ecossistemas, ecossistêmicas. E aí a gente vai mudando a frequência do planeta, essa nova Terra, essa nova Lemúria, essa capacidade regenerativa que muitas linhas religiosas anunciaram. O Armagedon dos Testemunhas de Jeová, eu tinha uma avó, quando eu era pequenininha, que era testemunha de Jeová, e eu lembro que uma das primeiras cenas em livros que eu tenho é a cena coloca aí, paraíso do Testemunha de Jeová, e você vai falar, cara, esse é o paraíso que eu quero. Tá todas as etnias, tem toda uma tecnologia, uma inteligência natural com as construções humanas juntos, tem comida saudável. Eu falo, cara, eu já gostava daquela Eu imagem quero desde que eu isso. tinha 4, 5 anos. E é um pouco do que a gente está fazendo. Essa nova terra é uma terra regenerada. Quando você vai para as áreas de economia de regeneração, finanças verdes, tem muita gente muito potente, com poder, com dinheiro, com bolsões, comprometidos a fazer diferente. Porque eu acredito que a chave da reencarnação está na mão da luz e ela vai botar almas mais imunes a esse sistema antigo em todas as áreas da sociedade, para que a gente possa, de algum momento na linha do tempo, fazer isso subir. Essa nova Terra que eu acredito, ela é frequencial, mas ela é Também frequencial acho. porque ela vai trazer outros seres capazes de ser imune a essa manipulação vigente que a gente ainda vê na 3D humana.
Não, eu acho perfeito isso que você está trazendo. Eu acho que é uma forma bem bonita de amarrar nossa conversa aqui. Mas o que eu acho também interessante, né, Li, é que talvez, gente, e isso que você trouxe é muito forte, eu também me emocionei quando você se emocionou, que é assim, a gente agora não percebe que o que a gente está construindo não é sobre a gente. É sobre as próximas gerações e a gente precisa sair desse lugar de que é tudo nosso, my precious, né? A gente precisa ter esse coração mais desapegado, que eu acho que é uma tônica, a gente precisa desapegar. De que o que a gente está fazendo agora não é só sobre nós agora, a gente está deixando um legado. Então, isso que você traz é muito interessante. Eu que sou mãe e você que é mãe também, a gente tem aí, eu acho que todas as pessoas que têm filhos aqui entendem, né? Que a primeira coisa que a gente pensa, e o futuro dessas crianças já era, meu Deus. Não, é o contrário, gente. Vamos criar essas crianças, esses Para o jovens, futuro que a gente quer. com esse pensamento de novos humanos. Então, eu até numa entrevista anterior, eu conversando com a Marcela, que eu comentei com você do Regenera, e a gente tem filhos homens, né? Que homens são esses que a gente está criando? Que meninas são essas que a gente está criando? Que masculino nós somos? Desculpa, masculinos que a gente está colocando aqui no mundo, quem é mãe de menino, por exemplo, né? Então, eu acho interessante isso que você trouxe, porque cabe a nós agora aqui pensarmos dessa maneira de enxergar o mundo. Então, vamos enxergar de uma maneira, aspas, nova terra. Então, sejamos esses novos humanos. Então, eu acho muito legal isso, assim, o que que você come, o que que você consome, a curadoria que você faz na rede social, né? Como a gente usa a tecnologia a nosso favor, tudo isso, a gente se torna esse novo humano, né? Nesse olhar de enxergar o momento que a gente está vivendo como uma transição porque a gente não sabe, tudo bem, se daqui 100 anos, 200 anos, se o planeta ainda estiver aqui, veja bem, o legado incrível que a gente vai poder deixar para essas futuras gerações. Então, eu acho isso muito interessante. E Li, até acrescentando o que você falou, o Rudolf Steiner, né? Eu que adoro antroposofia, Eu também. né? A gente ama, né? E tem um discurso dele, não me lembra onde, em que livro, enfim, que ele diz o seguinte, que então tem os arcanjos, tarará, aí tem os anjos, né, que somos, eu acredito que os nossos anjos da guarda sabe quando a gente joga uma informação e sai correndo? Faz de conta que eu também saio correndo, mas eu tenho uma sensação, pelo menos, que os anjos somos nós no futuro mais evoluídos, mas ok, joga informação e sai correndo. Mas, na verdade, o que ele fala muito é que a próxima hierarquia que viria são os seres da liberdade que somos nós, para as gerações, para as próximas gerações, ou esse novo planeta que vem aí. Porque nós somos uma das poucas humanidades que tem o livre-arbítrio. Então, quando a gente aprender a lidar com o nosso livre-arbítrio, nós seremos os seres da liberdade para as gerações futuras que vierem. Então, eu acho isso muito lindo que você trouxe, porque cabe a nós entender que a gente vai deixar um legado para essa galera que, mesmo que o planeta dê um beijão, não tem problema, a memória de Gaia pode trazer humanidades melhores. Nossa, que É. papo, gente! É isso. Que papo louco Maravilhoso. esse! Muito É legal. isso. Faça A a gente, sua parte, né? Parece que a gente não está é, fazendo nada. Se você se mantiver todos os dias, a gente tem todas as emoções e todas as dificuldades, principalmente para quem é mãe. Eu estou numa jornada eterna aqui com a raiva, com as explosões. Mas se você, o problema não é sentir as sombras, as emoções, o problema é quanto tempo a gente fica nelas. E hoje já tem muita ajuda. Pensa que seus uhum. avós sofreram todas essas dores sem medicação, sem profissionais, sem terapia e com uma religiosidade que mais prendia do que curava, Total, que é um privilégio imenso viver às sombras no tipo de sociedade que a gente tem nesse exato total. A momento, gente tem tempo aqui recurso, né? nesse lugar chamado Brasil, né? Ou São É. Paulo, nossas bolhas. Então, assim, quanto tempo você fica na frequência de emoções que não, que não manifestam saúde para você, né? Entra e logo saia. Da forma que você conseguiu, o terapeuta, o remédio, a cura, a religiosidade,
saia da frequência. O importante aqui, para esses tempos tão desafiadores que a gente está vivendo e vai continuar vivendo, é fazer curadoria da sua frequência e da sua energia. Se você conseguir manter ela nesse lugar positivo a maior parte dos seus dias, os maiores dias das suas semanas, e em anos seguidos, você provavelmente vai estar trazendo saúde para você, para os seus e para a parte da vida nesse planeta que você está ajudando a regenerar. Ai, gente, que maravilhoso. Então, pessoal, assim, amarrando aqui a nossa conversa, não tem mais desculpa. Trum, tum, psh. A escolha de viver na luz e na sombra é sua. Lembrando que a sombra, ela, ó, se eu colocar a mão aqui, ela tá lá. Lembra do Peter Pan? Primeira cena, ele costurando a sombra no pé, não tem como. A sombra, ela é somente uma parte nossa que precisa ser vista, acolhida e amada. Então, eu acho muito legal que a gente pôde falar da tecnologia, novos humanos e autorresponsabilidade. Li, Sim, eu maravilhoso. agradeço muito que você veio aqui. Muito obrigada de coração. Gente, a Lígia, ela é a pessoa que ela tem, assim, umas 3 redes sociais. Ela tem o @Voicers oficial, o @Origens, o @Novos Humanos, que a pessoa, ela tem muitos @novos projetos. Acho que a gente vai Eu não sei qual é a linha de pesquisa que vai te ajudar. A gente só deixa elas separadas por uma questão de facilidade. É ter tudo integrado. Tá tudo integrado, então eu vou deixar todos os arrobas da Lígia aqui. Ali também tem um podcast maravilhoso que é o Origens. Então, São seja. dois, os novos humanos também são Ah, um meu Deus! podcast. Então, ah lá, tá. Então, ótimo. Ela tem o podcast Novos Humanos, ela tem o podcast Origens, ela tem o Voices, que é uma outra linha de raciocínio integrada com tudo isso. Então, eu vou deixar todas as suas fontes aqui no link da descrição. E eu espero que você tenha muito sucesso em tudo que você está fazendo, querida. Muito obrigada pelo seu serviço, pela a forma de você servir ao mundo. Obrigada, querida, viu? É uma honra estar aqui. Obrigada a você pelo espaço. Um beijo, Lia. A gente se vê em breve. Um beijo para Sim. vocês, gente, e até a próxima. Bom, arcanautas de plantão, se você chegou até aqui é porque você assistiu esse bate-papo até o final e espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Lembre-se de que toda terça e quinta eu trago pessoas diferentes para falar sobre a espiritualidade, sobre o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Se você perdeu algum episódio, aqui no card vai ter um link para você ir lá assistir e conferir. Aproveita, se inscreve, curte e compartilha porque é muito importante para mim. Então fique bem, obrigada pela sua participação e até mais.